Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês novas aulas da disciplina de Sistemas Operacionais. Vamos para a nossa aula 2, com o tema Gerência de Processos. Eu, mais uma vez, quero lembrar vocês de verem as nossas notas de aula correspondentes a essa aula. O objetivo é complementar o conteúdo que vocês vão ver nessa videoaula. E é interessante para resolver dúvidas, para trazer mais esclarecimentos. Então, não deixem de ver as notas de aulas correspondentes. Pois bem, vamos à nossa aula 2, Sistemas Operacionais. Então, a nossa aula Sistemas Operacionais, aula 2, Gerência de Processos. Um sistema operacional, ele é capaz de executar uma variedade de programas simultaneamente. Sistemas embedded, como jobs, sistemas de compartilhamento de tempo, a maioria programas de usuário. E esses programas, uma vez sendo executados pelo sistema operacional, eles se transformam em processo. Ou seja, um processo é basicamente um programa que entra em execução no sistema computacional e que vai exigir diversos recursos, por exemplo, tempo de CPU, memórias, arquivos, dispositivos de entrada e saída, entre outros, para realizar a sua tarefa. Nessa tabela, nós podemos fazer uma pequena comparação entre o que é um programa e o que é um processo. A nossa base de comparação do lado esquerdo e o relacionamento dos dois do lado direito. Basicamente, um programa é um conjunto de instruções. E um processo é o programa em execução. Então, quando um programa passa a ser executado pelo sistema computacional, ele se transforma num processo. Um programa, por natureza, ele é passivo. Ele, por si só, não executa nenhum tipo de trabalho. Mas o processo, uma vez que o programa entrou em execução, se transforma em um processo, ele é ativo. Ele vai executar algum tipo de trabalho, algum tipo de processamento. A vida útil de um programa é longa, porque o ciclo de vida de um programa, de um sistema, ele é bastante extenso e vai também, logicamente, depender da manutenção desse sistema. Mas o processo ele é limitado, ele tem prazo para começar e prazo para terminar. Enquanto um programa necessita, por exemplo, de apenas um espaço em disco ou algum tipo de arquivo e não requer outros recursos mais, um processo vai fazer a requisição de vários recursos do sistema, como CPU, memória, disco, dispositivos de entrada e saída, entre outros. Todo processo, como ele é colocado, ele deve ter um início e deve ter um fim. E é imprescindível também que os processos tenham seus tempos de execução dentro do sistema computacional. Cabe ao sistema operacional gerenciar esse tipo de seleção, fazer esse tipo de seleção. Ele vai selecionar qual processo deve iniciar, ele vai gerenciar o tipo ou melhor, o tempo que esse processo vai permanecer em execução e depois, se houverem outros processos para serem executados, ele vai estabelecer a entrada, a inicialização desses novos processos e fazer essa comutação entre processos que estiverem em uso. Pelo diagrama, nós podemos ver dois processos, um processo P1 sendo já iniciado e um processo 2 aguardando. Enquanto o processo 1 estiver em execução, o processo 2 está aguardando. No momento em que terminar o ciclo de CPU do processo 1, o sistema operacional salva o contexto do processo 1, instaura o contexto do processo 2 e reinicializa o processo 2, caso já tenha sido iniciado anteriormente, e segue-se até o final do ciclo do processo 2. A partir daí, salva-se o contexto do processo 2, restaura-se o contexto do processo 1 e reinicializa-se o processo 1 e segue-se assim ciclicamente até que os processos terminem dentro do tempo determinado para eles. Para selecionar o processo, nós temos um escalonador e o sistema operacional vai estar regendo toda essa orquestra todo o tempo.
deve ficar bem claro que a finalização de tempo de execução ou o processo é bloqueado à espera de um recurso, né, que ele necessita sempre capitaneado pelo sistema operacional que vai verificar o status desses processos. Portanto, processo é um programa em execução e sua execução avança de forma sequencial. Um processo ele possui um contador de programa que vai registrar justamente o passo a passo de sua execução, uma pilha onde vão estar todos os processos, todos os dados e os comandos, e existem também dentro dessa pilha, dentro dessa estrutura, uma seção de dados para que o sistema operacional também saiba de onde e para onde irão esses dados. Os processos podem ser descritos como processos limitados por entrada e saída, que passam mais tempo realizando operações de entrada e saída do que computação, são correspondentes às várias rajadas curtas de CPU. Por exemplo, a impressão de uma página de uma impressora, né, é um processo de entrada e saída que vai estar mais voltado para rajadas curtas de CPU. E existem outros processos que são limitados pela CPU, porque passam mais tempo em processamento, em computação propriamente dito, com poucas rajadas muito longas de CPU. São aqueles processos que ocorrem na máquina, né, que envolvem memória, que envolvem registradores. Um processo ele pode passar por alguns estados. Nós podemos enumerar os 5 estados possíveis para um processo. Estado novo, quando o processo está sendo criado, quando ele está sendo inicializado pelo sistema operacional no sistema computacional. Executando, quando as instruções do processo estão sendo executadas com alocação de tempo de CPU, memória e tudo mais. Esperando, quando o processo vai para uma posição de memória, aguardando que um novo ciclo de CPU se inicie para ele e que aí ele retorne para a execução. Pronto, é quando o processo aguarda para ser escalonado pelo processador, ele está ali na beira do campo, esperando para entrar, para jogar. E finalizado, terminou o processo, a execução do processo foi concluída. Resumidamente, os estados do processo estão representados aí nesse diagrama, onde o programa é carregado. Então, nós temos o estado de novo. Uma vez carregado, ele vai para a admissão através de um escalonador e vai aguardar o momento dele para a execução. Esse momento de execução ele pode permanecer em função de escalonamento, ele pode aguardar enquanto não estiver totalmente concluído, aí vai esperar por um evento ou um processo de entrada e saída, e finalmente concluído ele vai para a fila de finalização e vai ser encerrado. A estrutura de dados, né, envolvida no processo de controle de processos é o PCB, Process Control Block. Ele é uma lista encadeada que faz todo o controle das tarefas. As informações que estão associadas a cada processo dentro do PCB são estado do processo, contador de programa, registradores da CPU, informações para escalonamento da CPU, informações para gerência de memória, informações para contabilidade e os estados de operação de entrada e saída. Então, nós temos um ponteiro, nós temos um registrador de estado de processo, onde nós temos o nome do processo, prioridade do processo, quais registradores estão sendo alocados, espaçamento de memória, quais os limites da memória e a lista de arquivos que estão sendo abertos por aquele processo. Então, o PCB faz todo esse controle e passa as informações para o sistema operacional para que ele realmente consiga controlar, para ele consiga saber quais instâncias estão em atividade, quais processos estão em atividade, para fazer justamente esse controle. Não é possível permitir que todos os processos entrem simultaneamente em operação, porque muitos recursos podem ser necessários para determinados processos e esses recursos já estão alocados por outros processos. Então, o PCB ele tem uma tabela, como está na figura, na ilustração,
que possui um PID, que é o Process Identifier. Cada processo tem a sua PID correspondente e o PCB faz essa listagem para todos os processos que tiverem carregados. O PCB ele vai alternar a CPU entre processos, como o exemplo anterior, onde nós temos um processo 0 e um processo P1. Enquanto um processo estiver em execução, o outro pode estar ocioso, aguardando para execução. Então, o PCB é responsável por esse controle de quem entra em execução, quem fica aguardando, quem sai de execução e quem vai ser finalizado. Esse passo a passo todo é listado, esse passo a passo todo é registrado e é repassada essa informação para que o sistema operacional saiba exatamente o que está acontecendo no computador. A criação de processos também participa parte de um processo, né? Onde um processo pai cria processos filhos. Esses processos filhos, por sua vez, podem criar outros subprocessos formando uma árvore. Geralmente, os processos são gerenciados através do identificador de processos, que foi mencionado anteriormente na apresentação. Então, o processo pai ele pode dar origem a processos filhos, e o processo filho pode dar origem a outros subprocessos, ramificando essa estrutura de árvore aí. Na criação de processos, nós temos o compartilhamento de recursos, seguindo algumas regras. Um processo pai e filho, eles podem compartilhar tudo em termos de recurso computacional. O processo filho, ele tem acesso a uma parte dos recursos do processo pai, mas o pai e filho não compartilham nada, ou seja, os recursos de cada um são mantidos. Embora nós tenhamos processos que são derivados de outros processos, os recursos têm que ser alocados com exclusividade para cada um. É possível, através de algum processamento, através de regras, estabelecer que, no momento em que um recurso estiver ocioso, um processo possa utilizar aquele recurso momentaneamente. Durante a execução, pai e filho eles executam concorrentemente. Então, quando isso acontece, é inviável você compartilhar os recursos. E, para evitar qualquer problema em termos de perda de controle do sistema, o processo pai ele normalmente aguarda até a conclusão do processo filho. Então, o processo filho ele deve sempre terminar antes do processo que o originou. Quando o processo pai ele é terminado antes da conclusão de um processo filho, duas possibilidades. O processo pai terminam imediatamente todos os subprocessos em execução, que vai influenciar de alguma forma no funcionamento do sistema computacional, ou o processo filho ele fica sem o processo pai. Então o processo ele pode entrar em loop, ele pode ficar aguardando por instâncias, por recursos que nunca vão chegar para ele. Então, o sistema operacional ele deve perceber quando esses processos estiverem perdidos, literalmente, e dar um fim para essa situação, para evitar maiores problemas para o funcionamento do sistema computacional como um todo. Por exemplo, esse aí é um exemplo clássico de criação de processo, um exemplo de criação de processo no Unix, onde a chamada de sistema é fork e vai criar um novo processo. Essa chamada de sistema vai ter uma chamada de sistema filho executável, um exec, que é utilizado depois que o fork para substituir um espaço de memória de processo com um novo programa. Nós temos aí um processo pai que pode aguardar a execução do processo filho para que após esse término do processo filho, o pai retome a execução ou se encerra o processo aí. Dentro desse conceito de processo, nós temos o escalonamento de processo. O escalonamento consiste em distribuir o acesso aos recursos do sistema entre os processos que solicitam, fazendo assim uma divisão equitativa do processador. O objetivo é que todos os processos tenham acesso
ao tempo de CPU e que nenhum processo ele tome para si indefinidamente a CPU e outros recursos de máquina. Então, primeiro, o escalonamento visa otimizar o rendimento dos recursos, melhorando a utilização da CPU, prioriza o acesso aos recursos disponíveis no sistema computacional. Com isso, se pretende ganhar em termos de produtividade, ou seja, o throughput, o número de processos terminados por unidade de tempo. É interessante que sejam concluídos esses processos dentro do tempo de execução desse processo. O tempo de retorno, que é o turnaround time, que é o tempo transcorrido, desde que se lança um processo entre a fila de prontos até que ele se finalize, busca-se um turnaround bastante curto, né? Então a gente ganha em volume por causa disso. E esse tempo de retorno, ele é a soma do tempo de espera para ir para a memória, tempo de espera na fila de prontos, tempo de execução na CPU e tempo de espera por recurso. Então, o somatório desses tempos vai determinar o tempo de retorno. Quanto menor o tempo de retorno por processo, maior a minha produtividade também. Quando falamos também em escalonamento, nós estamos pensando na questão dos recursos do sistema computacional, que são finitos. Dispositivos de entrada e saída são finitos, o processador tem uma capacidade finita e a memória, sem dúvida nenhuma também, ela é finita. Então é muito necessário pensar muito bem no uso dos recursos computacionais para não esgotar esses recursos, para que um processo não esgote todos os recursos e não deixe nada para os outros processos. Então são estruturadas filas de escalonamento, onde se estabelecem as filas de job, por exemplo, para todos os processos do sistema, uma fila de prontos, onde estão todos os processos aguardando apenas para escalonamento na CPU. Criam-se filas de dispositivo que são relacionados aos recursos, por exemplo, de entrada e saída, e os processos vão poder migrar entre essas diferentes filas dependendo de sua necessidade, dependendo de sua posição em termos de execução e dependendo também da quantidade de recursos que eles necessitarem. Então nós temos aí um fluxo de fila de pronto que estão selecionados para a CPU. A CPU ela vai trabalhar com essas filas, vai trabalhar com essas prioridades de escalonamento. Vai ter processo que vai solicitar I/O, vai ter processo que vai terminar o tempo de CPU e vai retornar para uma fila de espera, vai ficar na fila de espera aguardando para ir para a fila de prontos. Tem processos que vão gerar processos, subprocessos, né? Um processo pai gerando um processo filho, o processo filho sendo executado, o processo pai vai ter que aguardar. Processos que vão estar à espera, vão estar aguardando uma interrupção e vão ser executados a partir dessa interrupção, todos posteriormente retornando à fila de prontos ou retornando à fila ou indo para a fila de finalizados. E quando a gente fala de escalonamento, a gente está falando de escalonadores. Um escalonador é aquele dispositivo que seleciona o processo para execução atendendo a determinados critérios. Esse escalonador, que é o dispatcher, é um módulo que dá controle da CPU para o processo selecionado pelo escalonador, no caso um escalonador de curto prazo. O processo, o dispatcher, ele salva o contexto do processo que sai da CPU, ou ele restaura o contexto do processo que entra na CPU. Além disso, ele pode reiniciar a execução de processo, alterando entre estados, no caso, o estado para pronto, para execução, configura para o ponto apropriado do programa, ou seja, houve um mapeamento, foi salvo o contexto e você coloca para execução a partir do ponto que parou anteriormente. Todas essas possibilidades de salvar, restaurar e reiniciar são chamadas trocas de contexto. O escalonador de processo ele deve ser executado quando ocorre a mudança de contexto, toda troca de processo. Aí estão listadas as possibilidades novamente. Ele vai escolher o processo que vai ser executado pela CPU e o escalonamento vai ser realizado com o auxílio do hardware. Então nós temos basicamente 3 estados.
entre execução, pronto e espera, além de início e final. O escalonador ele trabalha justamente com os processos que vão para execução ou que vão para o estado de pronto. Nós temos aí vários processos que podem também vir de espera para pronto e de pronto para execução. É papel do escalonador fazer justamente essa seleção. Do ponto de vista do escalonador, os processos podem ser representados como uma sucessão de etapas. Nós temos as etapas de CPU, onde o processo executa instruções, e etapas de entrada e saída, onde o processo executa ou utiliza, né, as entradas e saídas. Vejam que o tempo de execução de processos ele depende muito de que etapa ele está cumprindo. No primeiro exemplo, nós temos as etapas X em azul mais escuro, são etapas de CPU com duração X. E em Y, nós temos, que é um azul mais claro, a etapa de entrada e saída com a duração Y. Então, se contabilizarmos uma execução de processo com etapas de CPU, etapas de entrada e saída, nós temos nesse exemplo 5 etapas de CPU, mais 2 etapas, mais 4 etapas. 5 mais 2, 7 e 4, 11 etapas de CPU contra 5 etapas de entrada e saída, totalizando 16 etapas de execução. Quando nós temos processos que utilizam muita CPU, as etapas de CPU, logicamente, são maiores que as etapas de entrada e saída. Então, um processo intensivo de CPU, como exemplificado na primeira caixinha, nós temos aqui 5 mais 7 processos, tempo de processo, totalizando 12 etapas de processo CPU contra uma etapa de entrada e saída. Já quando os processos são intensivos para entrada e saída, as etapas de entrada e saída são maiores que a CPU. Então, processo intensivo de entrada e saída, no caso aqui nós temos 5 mais 4, 9 etapas de entrada e saída contra 3 etapas de CPU, totalizando 12 etapas. Quando os processos eles são intensivos para a CPU, ou seja, as etapas de CPU são maiores que as etapas de entrada e saída, o tempo de processamento depende mais do processador do que das entradas e saídas. Esses são chamados CPU bound. Quando os processos são intensivos em entrada e saída, as etapas de entrada e saída são maiores que as etapas de CPU. Sistemas que fazem muito uso de entrada e saída têm essa característica e são chamados de I/O bound. Então nós vemos aí que uma CPU bound pode ter, no caso aí, 12 etapas de CPU contra uma etapa de entrada e saída. E o I/O bound vai ter mais etapas de entrada e saída, 9 contra 3 de CPU. Os escalonadores também eles são caracterizados pelo tempo de processo, de selecionamento, de seleção do processo. No escalonador de longo prazo, ele é conhecido como escalonador de jobs. Ele seleciona qual processo deve ser trazido para a fila de prontos. Ele é chamado ocasionalmente, e isso ocasionalmente representa os segundos ou até mesmo minutos dentro do processo. Então ele é lento. Controla o grau de multiprogramação do sistema e o número de processos serão executados ao mesmo tempo. O escalonador de longo prazo admite novos trabalhos, convertendo esses em processos. Ou seja, o escalonador de longo prazo é aquele que inicializa a maioria dos processos. Ele está aqui pontilhado em verde claro, onde um novo processo entra para a fila de prontos. Já o escalonador de médio prazo, ele é responsável por escolher quais processos vão ser removidos total ou parcialmente da memória e quais vão ser levados para o disco, vão ficar em estado de suspensão. O escalonador de médio prazo ele é representado aqui em tracejado vermelho.
Então, nós temos processos que vão sair de prontos para suspenso, aguardando, e bloqueado também para suspenso, aguardando. O objetivo do escalonador de médio prazo é manter o rendimento do sistema, manter um equilíbrio entre aqueles processos que estão em execução e aqueles processos que estão aguardando. Já o escalonador de curto prazo, é o escalonador de CPU, ele seleciona qual processo deve ser executado e aloca tempo na CPU. Ele está aqui no nosso desenho em uma linha azul, uma linha inteira azul. Então, nós temos ele trabalhando justamente com vários estados, onde os processos estão sendo alocados e desalocados da CPU, em execução, passando para pronto, passando para aguardando, passando para bloqueado. Esse escalonador ele é rápido, ele precisa ser bem rápido e ele é chamado com muita frequência, uma frequência de milissegundos. São as multitarefas, né, aplicações em tempo real, que vão ser caracterizadas pelo uso intensivo da CPU e que vão utilizar esse escalonador de curto prazo. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa videoaula 2. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para o aprendizado de vocês, para o entendimento de vocês. Não se esqueçam, mais uma vez, de verificarem nossas notas de aula correspondentes para complementar o que foi passado e reduzir as suas dúvidas. Bom, espero vocês até a próxima videoaula. Um abraço a todos, até lá! Olá, tudo bem? Você que assistiu o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é importante para nós. Não se esqueça de ativar as notificações. Aproveite e deixe o seu gostei. Até a próxima. Valeu!